Bitcoin hoje, 59.600 dólares. E neste vídeo eu vou te mostrar qual que é a minha visão do que eu acredito que pode acontecer no curto e no médio prazo aqui para o gráfico do Bitcoin. Então, sem mais enrolações, vamos direto para o que interessa. É o seguinte. Nos últimos vídeos vocês repararam, né, que eu venho sendo bem pessimista porque eu realmente não estava gostando das análises que eu estava vendo, não estava gostando do price action. Inclusive o primeiro vídeo deste canal foi literalmente cantado toda a pedra do que eu acreditaria que o Bitcoin poderia fazer, né, no vídeo, porque eu estou esperando uma correção no Bitcoin. E isso o Bitcoin estava ali, ó, nos estava nos 79 mil dólares. Literalmente na região de topo que a gente formou, né? Aqui, ó, entre os 79 e os 81 mil dólares. Eu tinha até a projeção aqui do que eu acreditava que poderia fazer. Aqui, ó, eu tinha, olha aqui, ó, fala se não é quase a mesma coisa que aconteceu com o gráfico. Bom, não tô aqui para me gabar, mas foi um baita de um acerto, né? Inclusive, quem fez trade junto com a gente, porque caso você não saiba, todas as análises que eu posto aqui no YouTube, eu também tô postando lá no nosso Discord. Aqui, ó, em trades de curto prazo, eu mostro tudo que eu tô fazendo, todos os trades que eu tô fazendo, inclusive, aqui, ó, dia 1º de maio, eu enviei aqui, abri uma operação de short 3x no Bitcoin pela região de 78 mil dólares até 80 mil dólares, esperando um rompimento de topo sem continuação. Ou seja, que a gente rompe os 79 mil dólares e rejeite. O que a gente fez? A gente rompeu 79 mil dólares, foi a 82, rejeitou. É literalmente cantado aqui, ó, onde o alvo final seria ali só no rompimento dos 60 mil dólares. A gente rompeu 60 mil dólares? Claro que sim, a gente rompeu 60 mil dólares. Ou seja, se você tivesse aqui nesse grupo do Discord, que é totalmente gratuito, tá? Você não paga nada, você teria feito aí, no mínimo, se você tivesse no spot, somente no spot, você teria feito mais de 25%. E se você tivesse alavancado a 3x, coloca aí no mínimo, você teria lucrado 50% de valorização sobre o seu capital. Enfim, eu vou mostrar tudo aqui, se você tiver interesse, link tá aí na descrição, é totalmente gratuito. Mas é o seguinte, a última vez que eu postei um vídeo aqui, se eu não me engano, eu tava alongado no Bitcoin. Eu tava com bastante capital em long no Bitcoin e uma atualização geral aqui do que eu postei lá para os membros, eu tinha fechado esse long. Eu tinha fechado 50% da minha posição de long que havia aberto no Bitcoin a 2x. Eu fechei 50% com 0,5% no prejuízo, então só para quase ali no 0 a 0. E os outros 50% eu fechei com 7% de lucro. Ali pela região, olha aqui, ó, do 66,774. E vai falar se também não foi uma excelente venda. Olha ali, ó, desde que ele chegou no 66,774, que foi aqui, ó, 66,774, essa região aqui do topo, a gente teve outra pernada de baixo. Ok, agora sem falar mais do que eu já fiz e o que eu vou fazer agora. Pessoal, é o seguinte, quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin, no gráfico semanal, o que a gente tem? A gente dá uma olhadinha aqui no gráfico semanal do RSI, perdão, melhor dizendo, pelo menos eu começo a ver uma divergência. Que divergência é essa? O RSI, a gente está na mesma região de preço, enquanto o RSI do semanal ainda está um pouco acima, tá? Na verdade, pelo contrário, nessa região a gente está fazendo quase um fundo descendente, enquanto no RSI semanal a gente já vem fazendo um fundo ascendente. Coincidentemente, no fundo passado, tá, pessoal? No fundo do ciclo passado, a gente fez a mesma coisa que eu também já cheguei a trazer essa análise aqui com vocês, onde a gente tem um fundo descendente com um fundo ascendente no gráfico do RSI, que foi caracterizado o nosso fundo de bear market, aqui, ó, na região dos 15 a 17 mil dólares. Coincidentemente, a gente está tentando construir a mesma estrutura. Na minha visão, eu ainda acredito que a gente vai ficar um período aqui, quem sabe uns 2 meses, ainda sigo acreditando que a gente só vai formar o fundo de bear market cíclico ali para depois de setembro. Se a gente fosse repetir milimetricamente como a gente repetiu todos os ciclos, a gente teria que fazer o fundo desse bear market em outubro. Por quê? Vou te mostrar o porquê. Porque em todos os ciclos a gente faz o fundo de bear market exatamente 365 dias depois, tá? Se a gente pega do topo do bull market até o fundo que a gente atingiu, a gente tem 365 dias. Um ano. 2021 foi assim também? Vamos lá, topo de 2021, fundo máximo 364 dias. Então, se a gente transpassasse para o ciclo atual, quando que foi o topo desse ciclo? Foi aqui em 6 de outubro. 365 dias daria ali, ó, exatamente no dia 1º, daria dia 5
Não. Daria dia 5 de outubro, ou seja, no mês de outubro. Se a gente melhor dizendo, né, se a gente for respeitar milimetricamente o ciclo. E olha aqui, é isso que falta pra gente acabar o nosso bull market. Tá vendo isso daqui? A gente tá na última fase do bear market, pessoal, que na minha visão é a única coisa que ainda não aconteceu nesse ciclo, que foi o quê? A capitulação. A capitulação, pessoal, normalmente vem em um movimento muito rápido de mercado, em um movimento de muito pânico, onde você normalmente vai ter alguém grande quebrando. Não é uma regra, mas aconteceu muitas vezes em outros ciclos. O ciclo de 2021, que é o que eu posso falar com propriedade porque eu estava no mercado em 2021, a gente teve a quebra da Terra Luna, que, bom, o Bitcoin ainda estava um pouquinho acima, mas logo depois a gente também teve a quebra da FTT, da FTX, né, o token FTT, melhor dizendo, mas que era, se eu não me engano, a segunda, batia ali entre Binance e FTT, a FTT era a segunda corretora maior do mercado. Olha o que aconteceu com o token deles aqui, ó. Isso foi, coincidentemente, tá, pessoal? Literalmente no fundo de bear market. Por quê? Olha aqui, ó. Novembro de 2022. Quando que a gente formou o fundo de mercado do Bitcoin? Vamos checar aqui mais uma vez. Novembro de 2022. Então foi literalmente no mesmo mês que a gente quebrou na FTX, na corretora da FTX, a gente fez o fundo de mercado do Bitcoin. Eu ainda não vi nada quebrando nessas proporções. O que a gente tem é que muita gente está de olho, e eu também acredito que a MicroStrategy pode performar, pode ser a nossa FTT desse ciclo. Sinceramente, eu não acredito que o Michael Saylor vai quebrar, tá? Mas eu acredito que pode ser, a MicroStrategy pode ser o motivo que a gente precisa para ter essa capitulação. Sei lá, a ação começa a cair muito, cai muito. Eu acredito que lá na frente, tá, 5, 10 anos, o Saylor vai se dar bem, a não ser que ele continue fazendo cacas atrás de cacas, né, comprando em topo, mas da quantidade de bitcoins que ele tem, eu não acredito que ele vai, se começar a dar ruim, eu não acredito que ele vai começar a vender os seus bitcoins adoidado. E mesmo se ele comece a vender os seus bitcoins adoidado, pessoal, eu não acredito que ele vai ir a mercado aberto para vender os seus bitcoins. Por quê? Porque ele não compra o Bitcoin a mercado aberto. Isso vai ser tudo via OTC, via mesa, tá, pessoal? Eu, sinceramente, não acredito que se o Michael Saylor... Se você não sabe do que eu tô falando em inglês aqui. Michael Saylor é uma das maiores entidades, né, que é o CEO, né, o dono da MicroStrategy, que a MicroStrategy, por si só, é uma das maiores... é a maior detentora de Bitcoin, empresa privada, né? Deixa eu ver se eu acho o site aqui. Aqui, pessoal, pelo Bitcoin Treasuries a gente consegue ver exatamente quais são as companhias que detêm Bitcoin. E a gente vê uma discrepância enorme da 21 Capital, da Metaplanet, da Mara Holding para a MicroStrategy, que agora só se chama Strategy, né, do Michael Saylor. Só eles, pessoal, detêm 847 mil Bitcoins, quase 1 milhão de Bitcoins só da MicroStrategy. Mas é só do Saylor? Não, obviamente não é só do Saylor. Isso aqui são dinheiro de acionistas, que é basicamente a MicroStrategy, tá, pessoal? Ele, em geral, vou resumir aqui pra vocês, é algo bem mais complexo, mas se vocês quiserem, depois eu trago até um vídeo explicando como é que funciona a abordagem do Michael Saylor para comprar Bitcoin, como é que ele imprime dinheiro para comprar Bitcoin, que não é muito complicado, né? Ele basicamente vende as suas ações, né? Paga dividendo sobre as suas ações, e o dinheiro que ele recebe dessas suas ações, ele compra Bitcoin. O problema é que as ações deles está em queda colapsando, né, pessoal? Desde o topo do Bitcoin, a MicroStrategy estava em 454, hoje ela está em 83, é uma queda de mais de 81% de desvalorização. O risco maior aqui, pessoal, não é do Michael Saylor estar inadimplente, porque, bom, no pior dos casos, ele realmente pode acabar vendendo os Bitcoins para pagar os acionistas, mas o pior que pode acontecer aqui, pessoal, é a corrida bancária. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nesse termo. A corrida bancária é quando surge um rumor de que um banco tá para quebrar e você tem dinheiro naquele banco. O que você vai fazer? Você não quer saber se esse rumor é verdadeiro, se é falso, você só vai checar isso depois. Mas para garantir que o seu dinheiro vai estar seguro, o que você faz? Você tira o seu capital do banco. Nenhum banco resiste a isso, pessoal. Se todo mundo se você ir lá no Itaú, todo mundo correr para tirar o dinheiro do Itaú,
ele quebra. Por quê? Porque o banco não tem todo o dinheiro que você depositou. A maior parte do dinheiro que você deposita em um banco, ele utiliza para emprestar. A mesma coisa aqui com o Michael Saylor, né? Ele não tem todo esse dinheiro, por quê? Porque o dinheiro está atrelado no Bitcoin. Mas enfim, acabamos se perdendo um pouco falando da MicroStrategy, apesar de que eu não tenho um roteiro nesse vídeo, mas nada impede, tá? Nada impede do Michael Saylor ser o cisne negro desse ciclo. Ou pode ser, sei lá, mais uma nova doença, enfim, qualquer que seja o motivo, na minha visão, ele ainda não apareceu, tá? Ele ainda não aconteceu, ele pode estar sendo construído. E, para finalizar, né, na minha visão, a capitulação que a gente pode ter, se acontecer essa capitulação, que eu acredito que ainda vai acontecer, a maior probabilidade é a gente vir para buscar toda essa região aqui, ó. Pelo menos dentro dessa região que, mais uma vez, se você acompanha os vídeos deste canal, você também já está cansado de saber desse retângulo aqui que eu desenho. Por que esse retângulo? Porque é toda a região, é a maior região que a gente ficou durante o nosso bull market. Durante o nosso bull market, a gente ficou aqui, ó, nessa região. Somente nessa região a gente passou 245 dias. Isso aqui dá mais de 6 meses, se eu não me engano, né? 245 dividido para 30. Isso a gente está falando de 8 meses somente nesse range de lateralização. E quando a gente transpassa para o cenário atual, quais foram as liquidez que a gente já buscou dentre todo esse retângulo, a gente consegue ver. É só puxar até o pavio, né? Ó, até o pavio onde a gente buscou toda a liquidez, a gente tinha esse pavio. Mas agora, ó, a gente buscou também o 58, então toda a região que a gente ainda não buscou, na minha visão, é aqui que a gente pode parar. É aqui que a gente pode fazer o fundo cíclico de mercado. O alvo final seria, então, os 48, 49 mil dólares. Mas eu te faço a pergunta. É porque o alvo final é 48, 49, 50 mil dólares que você vai deixar para comprar somente quando o Bitcoin chegar nessa região? Não, né, pessoal? Não é assim. Dificilmente você pode ser o melhor analista de todos os tempos. Dificilmente você vai acertar o pico da mosca, o fundo máximo, o fundo ciclo. Dificilmente você vai fazer isso, tá, pessoal? Então, na minha visão, e eu venho falando isso há bastante tempo, abaixo de 60 mil dólares, na verdade abaixo de 70 eu já consideraria boas compras, mas principalmente abaixo de 60 mil dólares, se você tá visando o longo prazo, tá? Surfar toda a pernada de alta até 2029, até o topo de 2029, ali nos 160, 180 mil dólares, cara, é uma diferença quase, obviamente tem uma diferença, mas não vale a pena você esperar, você correr o risco de ser deixado para trás caso o preço não vá lá. Então, eu, como já anunciei a vocês, e também lá no meu Discord, tá? Lá também tem uma categoria de carteira hold a longo prazo, que aqui eu já tenho bitcoins. Em que região eu tenho comprado? Entre no nosso Discord para você saber. Mas eu já tenho bitcoins na carteira. E na medida que ele for caindo dentro de todo esse caixote que eu já falei para vocês, para mim eu vou continuar acumulando bitcoins até o final desse ano, que eu sim acredito que a gente vai formar um fundo ciclo nesse mercado ali em meados de setembro, outubro. A decorrer de como o Price Action vai conversando comigo, eu vou aumentando as minhas posições e vou sempre falando também aqui no nosso Discord. Mais uma vez, o link tá aí na descrição, é totalmente gratuito. Então, só um resumo. A gente tem pouco mais, pelo menos aproximadamente aí 3 meses para formar esse fundo de mercado. E na minha visão, o maior drawdown que a gente pode ter, que se acontecer, vai vir com um período de capitulação, vai ser caracterizado como um período de capitulação, a gente poderia atingir ali as regiões dos 48 a 50 mil dólares. Então, tendo base nisso, o que eu poderia fazer? Eu poderia traçar um alvo de Fibonacci, quem sabe ver quais são os alvos de Fibonacci que a gente tem. O melhor alvo que a gente consegue analisar aqui com o alvo de Fibonacci seria no gráfico mensal, que a gente poderia analisar talvez um pivô de baixo aqui, ó. Se esse mês fechar aqui abaixo dos 58, abaixo desse pavio aqui, a gente poderia caracterizar um pivô de baixo. E nesse pivô de baixo a gente poderia traçar um alvo de Fibonacci aqui, ó. A gente já atingiu 0,038 porque estava aqui, ó, no 64, a gente já tá abaixo. Então a gente pega o próximo alvo. Qual é o próximo alvo? É o 0,5. 0,5 até esse topo aqui, ó, a gente teria o primeiro alvo ali na casa dos 54
54 mil dólares. Então 55, 54 mil dólares, uma excelente compra na minha visão. Se você não tem nada de Bitcoin, eu colocaria pelo menos ali 30, 35, 40% de compra aqui em 55 mil dólares. Ah, mas se ele for a 39 mil dólares? Bom, você ainda tem caixa, você pode ir distribuindo todo esse caixa durante essa queda. Eu sempre gosto de alertar a vocês de fazer um DCA inteligente. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro infinito. Vamos ser bem sinceros, né? Muita gente tem aquela crença limitante de que Bitcoin, quando cai, tá sempre barato, caiu, comprou. Não é assim que funciona. Se o Bitcoin tava em 125 mil dólares, ele caiu para 100 mil dólares, você comprou, parabéns, você realmente comprou Bitcoins, mas hoje você está 36% de desvalorização. O Bitcoin, ele tem que subir 70% somente para você sair no 0 a 0. Então não existe essa de caiu, comprou. Você tem que comprar o ativo em regiões de suporte e você tem que vender o ativo em regiões de resistência. Quais são as confluências que você vai utilizar para ver se é um suporte ou não? Aí depende de investidor, de trader para trader. Eu gosto de utilizar muito price action, como vocês já notaram aqui, né? Toda essa região de suporte é price action. Eu gosto de utilizar muito Fibonacci e eu também utilizo poucos indicadores. O próprio volume, que para mim, por si só, já indica muita coisa, e o índice de força relativa, que é o RSI. E só complementando, já que eu já havia falado sobre fundos ascendentes no RSI no gráfico semanal, quando eu venho no gráfico diário, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo ainda mais confluente, porque, olha isso daqui, a gente tem, pegando só essa estrutura daqui, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo no médio prazo. Aqui no curto prazo a gente tem um fundo descendente, enquanto no RSI, olha o que a gente tem, um fundo claramente ascendente. Isso mostra pra gente que a gente já fez o fundo de mercado cíclico, que a gente agora vai buscar os 160 mil dólares? Não, mas no curto prazo mostra o quê? Que é muito provável que a gente tenha pelo menos uma lateralização para esfriar melhor esse RSI e pro preço também conversar melhor com o RSI. Porque o que significa isso na prática, pessoal? O preço praticamente descendente e o RSI ascendente. Significa que tem força compradora nesse ativo. Não é a maior força que a gente já viu cíclica, não é a maior força cíclica que a gente já viu nesse mercado, mas pode ser uma força suficiente para fazer levar a gente aqui, de volta a esse último topo válido. Calma aí que eu errei o desenho. A esse último topo válido aqui, a gente faz tipo um padrão em W para a gente voltar aqui novamente por 72, 71 mil dólares, que nada mais seria de um topo descendente em relação ao topo principal, né? Aí, em relação a esse último topo daqui, seria mais ou menos somente um topo descendente. Um topo descendente ao topo principal, mas um topo ascendente em relação ao último topo anterior. Assim como a gente fez em toda essa pernada daqui, que eu falei para vocês ali nos 80 mil dólares. O que a gente vinha fazendo? A gente vinha fazendo topos ascendentes, ou seja, uma tendência de alta no gráfico diário, mas no semanal a gente ainda estava em uma tendência de baixa. Por quê? Porque o último topo válido estava somente aqui nos 98 mil dólares. Não entendeu essa análise? Volte a alguns vídeos aqui do canal, você pode ver esses dois primeiros vídeos aqui, que eu trouxe muito essa análise, tá? De como é que funcionam as tendências em tempos gráficos maiores. Tem tempo gráfico diário que tem uma tendência, tem tempo gráfico semanal que tem outra tendência, e tem o tempo gráfico mensal que pode ter outra tendência também. Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente está em todos os períodos gráficos em uma tendência de baixa. Mas isso pode mudar. No gráfico diário, se a gente voltar acima aqui dos 67 mil dólares, se a gente volta aqui acima de 67 mil dólares, a gente assume uma tendência de alta no gráfico diário, tá? Somente no gráfico diário. Mas isso pode ser o suficiente para dar uma retraída, levar um tempinho, para meados ali de agosto, setembro, aí sim a gente ter o período de capitulação desse ciclo para formar o fundo de bear market. E aí, pessoal, o que você achou desse vídeo? Eu não queria muito me alongar, mas já tinha bastante tempo que eu não trazia uma análise aqui no canal, de análise de price action, né? Os últimos 2 vídeos eu trouxe tutoriais. Eu quero começar a trazer mais tutoriais aqui nesse canal. Inclusive, se você é novato no mercado de criptomoedas, você tá começando do zero e não entende nada. Eu tô preparando um tutorial muito detalhado, passo a passo, ensinando como é que você faz tudo o que faz, até chegar em mim, como é que eu faço esses trades. Seja trade alavancado, seja no trade spot, fica ligado, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que você vai adorar o vídeo que tá para sair.
Fechou? Bom, pessoal, se você tem uma análise diferente da minha, eu vou adorar saber a sua opinião. É sempre bom saber a opinião de todo mundo, né? Se você tá muito otimista agora nessas regiões, fala pra mim, por que você tá tão otimista? Ou se você tá tão pessimista, sei lá, você acha que o Bitcoin vai aqui, nos 39 mil dólares, nos 35 mil dólares, fala pra mim, por que você acredita nisso? Eu vou adorar saber a sua opinião, quem sabe pode até me ajudar a enxergar de uma maneira que eu não esteja vendo. Enfim, sinta-se livre pra fazer uma crítica, fazer um comentário, o que você queira complementar com esse vídeo. Fechou? No mais uma vez, se você quiser entrar no nosso Discord para fazer trade junto a mim, na mesma hora que eu fizer um trade eu enviar lá também, clica aí no primeiro link da descrição e vem participar do nosso Discord. Meu muito obrigado por me ouvir até aqui, um forte abraço e até a próxima.